Salve aí, carro e carros. Vamos falar de carro aí. Ó quem tá aí na área. Sendeirinho. Tá meio sujo, né? Porque acabou de vir da oficina de novo. O que aconteceu? Estourou, o cabo de freio de mão soltou. E eles arrumaram, né? Agora tá... Vamos ver. E aí, cara, arruma, quebra as coisas aqui, ó. Nem sei se tá quebrado, se não tá. Mas eu vou encaixar direito ali. Aí, não quer encaixar, ó. Vai entender o que houve. Mas eu quero falar um assunto seguinte. Preço da gasolina subindo, preço de carro subindo. E vou falar de um assunto que eu acho que não interessa muito, dependendo da pessoa, né? Kit GNV, né? Que vocês acham de kit GNV, né? O que as pessoas falam, né? O que é a realidade? Bom, o cara que trabalha com carro, rodando, que roda aí, sei lá, 7, 8, 10 mil quilômetros por mês, roda aí de 300 quilômetros por dia ou mais, ele não dá para rodar sem GNV. Não dá. Tem alguns motoristas de aplicativo que já partiram para carro elétrico, né? Mas não é muito, porque o carro elétrico também é caro, né? Vai ficar calor, se ficar aberto, mesmo estando frio. Os cachorros ainda estão rosnando lá dentro. O camarada que chega e fala assim, kit GNV é uma porcaria, não sei o quê, é porque o cara não precisa, velho. Eu já falei sobre isso no meu outro canal, eu fiz até eu soltei um vídeo uma vez lá, falando do quando o GNV era vantagem, quando não era vantagem, como é que você calculava a sua quilometragem, quando que seu kit já tá pago. Só que tem um detalhe. Ainda não entrei nunca nesse assunto para falar o seguinte. O GNV, ele é uma questão, por exemplo, que realmente dava muito problema, tá? Por quê? Ainda hoje dá muito problema se for mal instalado, né? Mas hoje o cara põe, por exemplo, um kit de quinta geração, ou de sexta, ele tem como mapear bem o carro, né? Tem como, até no quinta geração, incluir injeção de gasolina, né? Dependendo da faixa de torque e da força do motor, da rotação, ele injeta lá 10% de gasolina e o carro vira, porra, uma maravilha, né? Tu não sente fraqueza nenhuma no carro. E quando você injeta gasolina, parece que ele rende mais ainda, né? Você tem um bom aproveitamento tanto do GNV quanto da gasolina. O que acontece na questão desse GNV de quinta geração? Você vai ter um carro com uma mistura adequada, né? Não vai ter uma mistura pobre igual no terceira geração, que estourava vela, estourava bobina, estourava cabeçote, coletor, né? Ficava dando aqueles estouros, né? Backfire, né? Acho que é backfire que eles chamavam. Acho que é backfire, sim. E você tinha muitos problemas, né? Hoje, no GNV de quinta geração bem instalado, você não vai ter problema de carbonização, não vai ter problema de vela, a vela se bobear vai até durar mais, você não vai ter problema na sua parte de baixo do motor, ele não vai queimar tão quente, né? Não vai dar tanta força, ou assim, peraí, como é que eu vou explicar isso melhor? O terceira geração, ele era uma mistura mais pobre, o carro perdia muita força, aí tinha que fazer avanço, para quê? Para poder você ter trocar as velas, né? E era uma explosão mais difícil, né? Vamos dizer assim. E teoricamente, a explosão do gás, teoricamente, tá? Eu não sou químico para falar, né? Nem engenheiro. Mas teoricamente você tem uma queima mais limpa e mais fácil no gás, né? Teoricamente. Do que do combustível líquido, né? Principalmente o diesel. O diesel, já tem muita gente fazendo projeto em caminhão a diesel transformar a gás, né? Deve ficar, eu acredito que fique bom. Tanto que tem, você na estrada aí, na Dutra principalmente, né, nessas estradas mais concorridas, vamos dizer assim, tu vê muito caminhão do Mercado Livre, andando cheio de... Se você olhar a lateral dele, é cheio de cilindro de gás.
entre a cabine e a carroceria dele lá atrás, né? A, entre o cavalo, né? Eu esqueci como é que chama lá atrás. Né, o conjunto todo lá atrás. Você vai ver um monte de cilindro, né? Acho que é 8 cilindros, eu acho. Acho que é 4 de cada lado, né? E os caminhões rodando a GNV. Bom, qual é o grande problema do GNV? O grande problema do GNV é o carro não vir já de fábrica para rodar no GNV. Por quê? Porque a gente não tem uma estabilidade, né, na política de energética aí, né? Fica estável um tempo, de repente fica instável, e aí muitas vezes as próprias montadoras perdem o interesse, né? Porque acho que já teve de fábrica o Doblô, o Siena, já veio de fábrica, acho que o Santana, acho que teve uma época que veio de fábrica com o GNV. A Ranger tinha um convênio, né, com os caras lá, que ela não perdia a garantia, ela vinha com uma pré-preparação e os caras já instalavam uma época. GNV, a Ranger era, acho que é gasolina ou flex, não lembro. Qual outro carro que tinha? Tinha mais. Não lembro se tinha um da Renault, não, o Kangoo, não, agora eu não lembro. É... E aí os carros já vinham, óbvio que era uma adaptação também, mas é uma adaptação melhor que a fábrica participava do projeto, principalmente o Siena, né? O Tetrafluid, esses que já vinham de fábrica mesmo. Porque, por exemplo, o cilindro de gás poderia ser o tanque de combustível. Em vez de ser um cilindro, eu não sei a questão da pressão, né? Se você conseguiria fazer no formato do tanque um negócio que aguentasse tanta pressão. Eu acredito que sim. E aí você, de tempos em tempos, ia ter que trocar o tanque do carro. Mas você poderia ter um carro de fábrica só GNV. Não teria problema nenhum. Seria um carro, porra, altamente durável, porra, bem regulado. Ia dar muito pouca manutenção de motor, não ia ter bico sujo, não ia ter. Você ia trocar muito. Assim, que você ia precisar trocar, né? Talvez com a mesma regularidade ou até um pouquinho maior, é o filtro de ar. O filtro de ar. As velas iam durar mais, o óleo ia durar mais, porque não tem borra, né, para tirar do óleo, não tem aquelas carbonização da gasolina, nem do etanol também tem um pouco de uma carbonização diferente, né, da gasolina. Então, assim, você teria um carro e só que, assim, é difícil falar de questão de política energética, né? Porque você vai entrar em assuntos complicados. Mas o Brasil errou, né? A gente podia ter GNV muito barato. E agora, principalmente com a questão lá do gás da Bolívia, eu lembro porque eu tinha um carro a GNV naquela época. O GNV custava 77 centavos, às vezes na promoção 69 centavos. Eu tinha um carro a gás. De repente, ele, sei lá, dobrou de preço. Ele foi para R$ 1 num tapa. Depois foi para 1,10, 1,20, aí acabou o GNV. Ali começou a bagunça. Entendeu? Mas era muito barato andar no GNV. Eu tinha um Voyage 1.8 a GNV, ele fazia bem regulado e era aquele kit horroroso, que ele era a carburado, né? Ele fazia bem regulado, na cidade ele fazia uns 10, às vezes 11, e na estrada ele fazia uns 12 ou 14, acho que até 15, né? Aí depende, só que ele era meio fraco da estrada, era meio ruim. Na cidade ele andava um pouco melhor, porque o câmbio do Voyage também ele não é tão longo, né? Mas na estrada era meio terrível, era meio chato de andar. Mas você, porra, queria economizar, eu não passava pra gasolina, né? Passava pra gasolina, parecia que o carro subia poste. Mas enfim, eu viajava muito e eu precisava do GNV. Então a questão é a seguinte: o GNV ele é viável, mesmo com uma adaptação sendo bem feito, né? Você arrumar um lugar para fazer bem feito, um equipamento bom, é óbvio que é caro. Ou talvez deve estar um quê? Uns 7 mil hoje, um GNV de quinta geração bom, né? O de sexta geração, a gente está em outubro, né? De 2024.
pelo que eu ouvi o cara falando lá no ADG, acho que é 12 mil, um de sexta geração. Que aí é para injeção direta, né? E o sexta geração sempre vai trabalhar os dois combustíveis. Mas você vai ter uma economia muito gigantesca. Então, por exemplo, um cara que roda muito e roda a GNV, o motor vai durar mais. O cabeçote, sim, vai durar mais. Porque não vai ter resíduo nas válvulas. Você não vai ter mais uma pressão nas válvulas, igual tinha, né? Aquela queima ruim do GNV. Agora, o quinta geração não. Quinta geração tem uma queima bacana, né? Tem uma mistura bacana, não tem mistura pobre, né? Uma mistura melhor, né? Ela não é uma mistura rica, mas ela é melhor. O problema da mistura pobre, principalmente não sei se o pessoal aí mais antigo lembra, as combis, né? Que o pessoal metia GNV direto na Kombi, porque é carro de trabalho, rachava o cabeçote. Por quê? Alta temperatura. Então, mistura pobre é alta temperatura dentro do motor. Mistura rica, mesmo sendo gás, porque o gás é... Quer ver? Eu vou dar um exemplo. O seu motor, ele tá... Quem fala... Até eu sabia disso, mas não lembrava. Quem falou isso foi aquele cara da Retífica Projeto. O seu motor está superaquecendo na estrada, o que você faz? Você desliga o carro e pisa o acelerador e deixa o ar entrar ali na admissão dele. Porque a borboleta vai abrir, vai entrar, vai resfriar o motor. É um jeito de você tirar superaquecimento de motor. Certo? Você está sentindo que está subindo muito, tem que abrir a borboleta do carro. E com o motor desligado, o ar vai entrar ali. Né? Ou você pode até desligar, mas deixar ele engatado, né? Que ele vai girar e vai puxar o ar. Entendeu? Mais ou menos assim. Eu não vou saber explicar isso direito. Mas, então, o que isso tem a ver com a mistura pobre e a mistura rica? A mistura rica, a pobre, ela vai ter pouco combustível para resfriar a queima. A rica, ou a ideal, você já vai ter uma queima numa temperatura um pouco. A câmara de combustão vai esquentar menos, vamos dizer assim. Né? Porque se o ar resfria a câmara de combustão, né? Por isso que tem que ter intercooler para carro turbo, para o ar que está sendo puxado ali nos gases de escape, está girando a turbina, a parte quente, e a parte fria puxando. A turbina vai esquentar. E às vezes está num lugar ali, tem que resfriar o ar que está entrando, para o motor funcionar melhor. Não pode entrar um ar quente. Tem trocador de calor em muitos carros aí, acho que as EGRs, né? Circulação de gases, né? Esses carros, principalmente a diesel, tem DPF, EGR, eles têm um trocador de calor ali, e tem turbo, né? Esse motor a diesel com turbo, eles têm também um resfriador para esses gases, né? Então, assim, a mistura pobre é péssima para o motor, né? Então, hoje você ter um kit GNV mais evoluído, com mais tecnologia, né, e bem reguladinho, cara, você tem carro para muito tempo. E você tem uma economia boa. Porque a gasolina não tá, cara, tá caríssima, né, agora. Gasolina tá um preço absurdo. O etanol você ainda tá ali mais ou menos, mas isso depende do teu carro, se ele faz uma média razoável no etanol. Né? O quilômetro rodado tá muito alto. Então, se você consegue economizar 50% no GNV, cara, tu tem que cair de cabeça. Entendeu? E trabalhar. Certo? Bom, é isso que eu queria falar do GNV. Eu não posso falar mais do que 15 minutos, né? Porque o YouTube não deixa subir o vídeo, porque o canal ainda é novo. Mas eu acho que o GNV, cara, ele é, deveria ser mais popularizado, mais investido. E a gente ia através aí não dá nem para falar, né? Mas a Petrobras poderia extrair mais gás, um preço mais barato, construir mais gasoduto. Mas, cara, tem como falar muito disso, né? Beleza? Então valeu aí. O GNV eu acho que é um joinha pra ele. Eu já tive 2 carros GNV. Beleza? Valeu.